Boa noite a todos. Estamos começando a nossa tão esperada live, né? Interessante, um tema que eu acredito que seja bastante atual, né? Que é sobre mudanças, né? Mudanças em tempo de pandemia. Né? Primeiro eu quero agradecer a vocês que reservaram um pouco do tempo de cada um. Talvez vocês tivessem outros compromissos, mas reservaram esse momento para estar ouvindo um pouco, né? E eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência pessoal, né? Daquilo que eu aprendi, né? Esse ano, né? Em especial, sobre mudanças, né? Então, agradecer ao Hugo que está aqui comigo, dando um apoio. E a ideia veio um pouco dele também, né, de estar desenvolvendo um tema. E esse tema sobre mudanças é algo que esse ano eu tive a oportunidade de ler. Eu até queria compartilhar uma indicação de leitura de um livro que muitas coisas que eu vou falar aqui eu aprendi a partir deste livro. O nome do livro é Quem Mexeu no Meu Queijo, né, de Spencer Johnson. Quem quiser, comprem, leiam. Ele é um livro que para esse tema eu acho que é um dos melhores. Eu também fiz um material, eu vou estar disponibilizando depois para os meus contatos pessoais. Quem quiser também, que talvez não faça parte dos meus contatos, quiserem, eu também posso estar compartilhando. Mas enfim, vamos lá. Falar sobre mudanças, né? A primeira coisa que eu aprendi sobre mudanças é que mudanças elas são inevitáveis, né? Então, todos nós, ao longo da nossa vida, vamos passar por períodos de mudança. Não tem como. Então, desde o momento do nosso nascimento até o dia da nossa morte, vamos passar por vários períodos de mudança. Algumas mudanças elas são inesperadas, né? Então, alguma mudança, a gente passa por mudanças que a gente não espera, que a gente não contava com ela, como por exemplo, falecimento prematuro de algum familiar, às vezes um desemprego, enfim. Outras mudanças elas são esperadas, né? Então, são mudanças que a gente espera. Então, o próprio envelhecimento é um exemplo de uma mudança que a gente espera que aconteça. Então, outras mudanças elas são opcionais, porém são necessárias, né? Então, mudanças do tipo de uma reeducação alimentar que a gente adotar por conta de percebermos que nós estamos acima do peso e de repente o médico nos indicou alimentar para não sofrermos de alguma doença grave, né? E outras mudanças elas são voluntárias, né? Nós optamos por fazer essas mudanças, como por exemplo nos casarmos, mudarmos de emprego, enfim, né? Então as mudanças elas têm essas particularidades, né? Algumas mudanças são temporárias, outras nos acompanham a vida toda. E nós temos passado por um tempo de mudanças bem significativas. A pandemia, né, que tem mudado o jeito das pessoas se comportarem, das pessoas viverem, das pessoas se relacionarem, né, que são mudanças que envolvem todo um planeta. Passamos por mudanças também em questões mais locais, né? O nosso país viveu por uma mudança
política muito significativa. Então, anos vivíamos sendo governados por partidos de esquerda e hoje nós somos governados por um partido de direita. Temos mudanças no âmbito mais local, mais perto da gente, foi uma mudança pastoral. Sabemos que o pastor Ailton nos deixou a liderança da igreja esse ano, assumiu um novo pastor. Então, é uma mudança que mexe com a gente. Enfim, então, as mudanças estão aí. Então, como cada pessoa reage à mudança? Como nós reagimos a essas mudanças, né? Cada pessoa, ela reage de uma forma particular. Então, eu tenho o meu jeito, uma forma de reagir à mudança. O Hugo tem uma forma particular de reagir à mudança. Não existe uma forma universal de reagir às mudanças, né? Até porque cada um carregamos a nossa história de vida. Então, algumas pessoas elas reagem de uma forma mais rápida do que outras. Algumas outras pessoas elas demoram para reagir diante de uma mudança. Outras resistem e não mudam de forma nenhuma, dependendo do tipo de situação, do tipo de mudança que acompanha a vida dela, né? Outras resistem durante um momento, mas acabam se adaptando a essas mudanças. Então, não existe, né? Então, o que nós podemos fazer diante dessas pessoas é ser empáticas, né? Compreender que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo e que cada um a essa mudança de determinada forma, né? Até para que essas pessoas elas consigam lidar com essas mudanças de uma forma mais tranquila, né? Com menos impacto na vida delas. Uma questão que a gente pode estar se perguntando aqui, ou você pode estar se perguntando aí, se mudanças elas são positivas ou se as mudanças elas são negativas, né? E é uma pergunta importante e a resposta ela é muito simples. Ela vai depender. Algumas mudanças na nossa vida, elas vão causar um impacto positivo, vai trazer algumas alegrias, vai trazer felicidade, vai trazer satisfação, e outras elas vão ter um impacto negativo. Então, essa pandemia, por exemplo, né? Que tipo de impacto ela teve na vida das pessoas? Acho que na maioria delas teve um impacto muito negativo. Então, pessoas perderam emprego, pessoas que de repente têm uma vida social mais desenvolvida, digamos assim, então saía com mais frequência, ia na casa dos amigos, de repente se verem, estarem de quarentena, confinados, não poderem sair de casa, não poderem se relacionar, essas pessoas estão sentindo de forma negativa essa pandemia. Outros que não têm, por característica de personalidade, característica particular de cada um, não tem uma vida social, estar de casa não causa um impacto tão grande, né? Mudança política, por exemplo, né? Para algumas pessoas, a mudança política trouxe esperança, trouxe alegria, trouxe satisfação. Para outros, trouxe talvez um pouco de raiva, talvez trouxe um pouco de indignação, não ficaram satisfeitas com a mudança, enfim, né? Na nossa igreja também, com a mudança pastoral, algumas pessoas ficaram felizes, outras nem tanto. Então, isso depende muito de cada pessoa, enfim, né? Então, as mudanças, pensando
nessa ótica, ela pode trazer tanto aspectos positivos quanto aspectos negativos, né? E elas podem ser encaradas de diferentes formas, né? Dependendo de como essas mudanças elas chegam. Então, por exemplo, se essas mudanças elas vêm sem avisar, nós somos pegos de surpresa por mudanças. Se forem mudanças negativas, elas geram um impacto na nossa vida muito grande, né? Elas geram um impacto muito forte na nossa vida. Agora, se são mudanças que a gente esperava, que a gente são mudanças que a gente planejou, que nós planejamos, que nós desejamos, elas podem causar um impacto negativo, mas ele é muito pequeno. Um outro impacto, né? A gente vai ficar feliz, talvez, com a mudança, né? E elas podem também variar, né? Então, inicialmente, uma mudança que nós víamos como negativa, ela pode se transformar numa mudança positiva ao longo do tempo, né? Então, a questão é como nós encaramos essas mudanças, né? Como nós lidamos com essas mudanças, sabendo que de alguma forma, ou de forma negativa, ou de forma positiva, elas vão nos impactar. Então, quando eu comecei a ler um pouco mais sobre essa questão, eu fiz uma autorreflexão e eu passei a encarar algumas mudanças na minha vida e enxergar mudanças na vida das pessoas e como elas lidavam com mudança de uma forma diferente. Me ajudou a entender e até ser mais compreensivo, mais empático, como as pessoas reagem a essas mudanças, principalmente nesse tempo, né? Então, pessoas que de repente têm uma dificuldade maior de mudar a sua rotina, por exemplo. Então, essa semana eu estava assistindo o Fantástico e eu via a dificuldade das pessoas de mudarem hábitos, por exemplo, começaram a usar máscara. Então, algumas pessoas se adaptam melhor, algumas pessoas aderem melhor, né, ao uso da máscara, enquanto outras têm uma dificuldade enorme de fazer isso. Algumas conseguem, como eu já falei, obedecerem à quarentena, ficarem em suas casas para que o vírus não se espalhe com mais facilidade, outros com um pouco mais de dificuldades, né? Nós vemos muito comportamento, as pessoas sentirem, né? Pessoas que são ansiosas ficarem mais ansiosas, pessoas que são depressivas ficarem mais depressivas, né? Então, teve até um dado bastante curioso no início da quarentena na China, né, onde tudo começou, que o número de divórcios aumentou de forma significativa quando as pessoas começaram a ficar em casa, quando os casais começaram a ficar em casa. Então são mudanças que impactam, né, que traz uma série de consequências, né, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Mas a questão é como encarar, né? O nosso tema é esse, né? Mudanças em tempo de pandemia. Como encarar, como enfrentar, como lidar com essas mudanças. E aí eu queria dar três dicas, né? 3 dicas que eu aprendi e eu queria passar para vocês. Eu gostaria de passar para vocês 3 dicas que são importantes, que eu achei importantes, que eu estou tentando aplicar na minha vida. Não é uma coisa muito fácil, né, de aplicar, mas eu tenho tentado aplicar na minha vida e eu queria passar para vocês. A primeira dica que eu queria passar para vocês é: esteja atento e preparado para as mudanças.
Nem todas as mudanças elas acontecem de forma inesperada. Algumas mudanças nós podemos prever e são até esperadas, né? Como eu já citei, o próprio envelhecimento, né? Então, um questionamento partindo desse exemplo, será que estamos nos preparando para o envelhecimento? Por exemplo, a pandemia, né? Essa pandemia, nós não sabemos quando ela vai acabar, não temos previsão de como ela vai acabar. Mas será que nós estamos nos preparando? Estamos atentos às mudanças que diariamente têm acontecido por conta disso? E estamos nos preparando, seja ela no âmbito profissional, pessoal, por exemplo, né? Então, a dica é essa, né? É estar atento às mudanças e se preparar para elas. Isso é muito óbvio, né? Mas às vezes passa despercebido. As pessoas que menos estão sentindo o impacto da pandemia, seja na questão financeira, por exemplo, seja na questão profissional, seja na questão pessoal, são pessoas que já vinham se preparando para esses tipos de mudança. Já vinham se preparando para mudanças. Né? Seja ela uma crise econômica, uma crise na saúde, enfim, você for ver pessoas que sentiram menos impacto, pessoas que tinham um preparo maior, um preparo emocional, talvez, né? um preparo econômico, né? Já tinham se preparado financeiramente para, de repente, passar por um momento de crise. Né? Então, a primeira questão é essa. Esteja atento e esteja preparado para eventuais mudanças, porque elas vão acontecer. Então, esteja atento, esteja preparado. A segunda dica que eu gostaria de dar para vocês, para que vocês possam lidar melhor com mudanças, aceite as mudanças. Aceite. Então, resistir às mudanças por um período muito longo faz com que a gente perca tempo. Faz com que a gente demore mais para se adaptar a essas mudanças. Né? Então, a segunda dica é aceite as mudanças, porque nem todas as mudanças nós podemos prever e nós podemos controlar. Então, o que é que você para prever uma pandemia como essa? Então, talvez a China tivesse mais condições de fazer isso, mas nós aqui do outro lado do mundo, o que é que nós poderíamos fazer? Então, a gente precisa aceitar que as coisas mudaram, que hoje nós vivemos um momento difícil, de crise econômica, inclusive, né? Às vezes, por conta da pandemia, uma crise nas relações, enfim. Então a gente precisa aceitar. Por que aceitar? Porque quando a gente aceita, quanto mais antes a gente aceitar, mais tempo a gente vai ter para se preparar, para se adaptar a essas mudanças que vêm acontecendo. Então, não adianta ficar chorando, ficar se lamentando, ficar culpando alguém por conta disso. Não adianta culpar a China, culpar o presidente, culpar a igreja, culpar o vizinho, culpar as pessoas. Né? A gente precisa assumir a nossa responsabilidade, aceitar e para que a gente consiga passar por esse momento da melhor forma possível. Ok? Então é isso. E a terceira e última dica que eu posso dar para vocês é: procure algo de positivo nas mudanças.
Então, como eu tinha falado, mudanças elas podem nos trazer tanto aspectos negativos quanto positivos. Geralmente nós só olhamos para os aspectos negativos das mudanças, mas toda mudança ela carrega em si, por mais negativa que pareça, aspectos positivos. E que se nós estivermos atentos a esses aspectos positivos, nós iremos usar esse período de mudança para promover o nosso crescimento pessoal, como igreja, como nação, como mundo. Se você for observar, essa pandemia, de alguma forma, para algumas pessoas, revelou o que há de mais ruim no ser humano, mas também revelou o que há de mais bonito, o que há de mais belo no ser humano. Se você for parar para analisar, as mudanças elas têm esse aspecto, né, de criar oportunidade, né, de trazer à tona, às vezes, características, habilidades que nós não teríamos. Eu posso até servir como exemplo, né? Então, jamais eu, por vontade própria, estaria fazendo uma live. Comentei até com o Hugo agora, e comentei com algumas pessoas que eu fico um pouco com vergonha, né? Não tenho tanto costume de fazer isso, mas olha só que coisa bacana, né? Talvez, claro, nós não desejamos, eu não gostaria de estar passando por essa pandemia, mas pude desenvolver, estou podendo desenvolver uma habilidade, uma forma de me relacionar diferente, da qual eu jamais poderia imaginar se eu não tivesse passado, se a gente não estivesse passando por esse momento. Então, procure ver, procure enxergar, procure perceber o que há de positivo nisso tudo. O que há de positivo nessa mudança política que a gente está vivendo, nessa mudança pastoral que a gente está vivendo, nas mudanças que cada um tem vivido de forma muito, muito íntima, muito pessoal. Porque quando a gente olha para o lado positivo e de alguma forma tira o foco dos aspectos negativos, a gente acaba até emocionalmente mudando, né? A gente acaba tornando esses períodos de mudança de uma forma mais leve, de uma forma menos pesada, menos dolorida. Então, é preciso fazer isso, preciso procurar o que é que essas mudanças, não só essas, né? Essas dicas elas podem servir como baliza, como norte para outras mudanças que eventualmente virão em nossas vidas, né? Pode ser no âmbito pessoal, no aspecto como na também como mundo. Então, vamos fazer essas reflexões, vamos pensar nessas questões, nessas mudanças que estão ocorrendo, para que a gente possa passar da melhor forma possível. Como eu falei, lidar com mudanças. Mudanças geralmente nos trazem uma sensação de medo, de desconforto. Por isso que muita gente resiste à mudança, né? Às vezes nós estamos acostumados com o jeito de viver, de se comportar, de fazer as coisas. Nós acabamos criando a nossa zona de conforto, né? E mudanças nos tiram dessa zona de conforto, né? Tem esse poder de nos tirar da zona de conforto.
E às vezes não é nenhuma zona de tão conforto assim, né? Mas é um lugar, é um espaço, é um jeito que a gente está acostumado, né? Por isso que tem muita gente que é tão resistente à mudança. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez eu quero agradecer o tempo que você tirou. Espero que você reflita sobre o que eu disse aqui. Se de repente você tiver alguma questão, alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Acho que isso é possível fazer. Eu vou, como falei, estar disponibilizando o material que eu fiz, que vai servir como apoio também. Se vocês puderem distribuir esse material para outras pessoas que de repente não tiveram a oportunidade de estar assistindo a live, eu vou agradecer também, tá bom? Então é isso, quero agradecer mais uma vez ao Hugo, que disponibilizou um pouco do seu tempo, que também de alguma forma foi o mentor dessa live. E espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, e eu espero dar esse momento, essa nova forma de se conectar e continuar fazendo isso, trazendo outros temas. A gente vai pensar nessas questões, tá bom? Então, um abraço, né? Acho que a maioria das pessoas me conhece, né? Mas se de repente tiver alguém assistindo que não me conhece, eu sou Cristiano, faço parte da comunidade Batista dos Pimentas, sou psicólogo, né? Então, é isso.